Oi, meu nome é Mariana e este é o meu diário. No dia 24 de julho de 2023, eu escrevi: O caminho para se amar é tão tortuoso e requer tantas renúncias. Lugares confortáveis que não conversam mais com a minha alma precisam ser deixados e tudo dói. Ah, dói demais sentir demais. Por que eu não consigo dominar meus sentimentos? Será que é tão saudável dominar os sentimentos? Será que é possível dominar os sentimentos? Meu coração já me levou para tantos lugares tortuosos. Será que continuar a segui-lo ainda é uma boa trajetória? Como me amar e ser o suficiente para mim? Como ter prazer em mim? Como me bastar e governar a minha própria vida? Como ser dona de mim? Eu necessito de uma direção, eu necessito escolher e fazer algo. Eu preciso me organizar e ter forças para fazer o melhor para mim. Mas como saber qual é o caminho? Em 2023, eu tive a minha primeira experiência com a medicina da ayahuasca, a medicina da floresta. Naquela época, eu estava bem perdida. Eu havia passado foi em 2018, 5 anos antes, eu tinha passado por um divórcio muito difícil, de um relacionamento, um casamento, né, de 11 anos, que foi bem traumático, bem abusivo, com 3 filhos. Em seguida dessa separação, por conta dos meus medos e da síndrome do pânico que eu desenvolvi após esse divórcio, eu já engatei um outro relacionamento com um homem mais novo do que eu, alguém que era meu amigo, alguém que eu via como um segurança, um guarda-costas, um porto seguro, um amigo que me permitiu viver muitas coisas, mas que também me trouxe muitas dificuldades. E nessa ocasião, em 2023, no final de 2023, nós já estávamos com esse segundo casamento em crise, porque eu havia pego o dinheiro que eu consegui, depois de muita luta judicial, recuperar desse meu primeiro divórcio e investir em 2 negócios. Um deles era meu sonho e o segundo era o sonho do meu então marido. Por questões de maturidade, por questões de má administração financeira, por inúmeras questões, os negócios precisaram ser fechados. Eu não sei nem se foram uma falência, porque foi tão rápido. Sei que foi tão difícil, gente, fechar esses negócios, e eu estava em uma outra cidade, longe da família, e minha família era contra esse relacionamento, e a família dele era contra o nosso relacionamento também. Enfim, nós mudamos de cidade mais uma vez, começamos um novo investimento, eu tive que vender um apartamento que eu tinha para poder pagar dívidas, o casamento começou a ruir, e agora a gente se encontra aqui em agosto de 2023, exatamente 1 ano depois das falências, em um momento em que eu ainda estava muito dolorida e com muito ataque de pânico, uma ansiedade altíssima. Eu vomitava todos os dias de manhã, eu acordava com crises de ansiedade e vomitava várias vezes. Eu já acordava vomitando, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia colocar o lixo para fora do condomínio. Essa era a minha situação. Buscando ajuda para sair dessa síndrome do pânico, eu busquei diversas terapias, psiquiatra, fazia terapia convencional, mas eu sentia que tinham traumas no meu corpo. No meu primeiro divórcio eu conheci a terapia tântrica e nesse momento eu resolvi voltar, né, para o mesmo terapeuta que tinha me atendido alguns anos antes, em 2019, no início de 2019, que foi um atendimento muito bom, que em um outro momento eu posso contar para vocês como foi. E nessa segunda sessão que eu fiz com ele, alguns anos depois, 4 anos depois, ele me indicou a ayahuasca, a medicina da floresta. E por indicação dele, eu cheguei a uma casa em São Paulo, que me acolheu muito bem, e foi onde eu tive o meu primeiro contato com a medicina da ayahuasca. E eu quero contar esse relato hoje para vocês, de como foi a minha primeira vez com a medicina da floresta ayahuasca. Esse é meu relato de ayahuasca, da primeira vez que eu consagrei a medicina da floresta, em São Paulo, capital. No dia 20 de agosto de 2023, consagrei a medicina da floresta pela primeira vez. O ritual aconteceu em uma casa em São Paulo, onde foi muito bem recebida. Eu estava muito ansiosa e preocupada com o que poderia acontecer, tanto com relação a passar mal durante o ritual, quanto em surtar após o efeito.
mas foi tudo muito tranquilo, muito mais tranquilo do que eu pensei. Aqui eu gostaria de ressaltar que eu estou dando esse relato simplesmente como participante, tá? Eu não estou recomendando nada, procurem os seus médicos, procurem as pessoas que vocês confiem. Este é o meu relato pessoal e somente. Só escutem, pode ser uma boa coisa para vocês, mas pode não ser. Então, eu me informei antes de ir para essa consagração. Eu demorei alguns meses para tomar essa decisão. Eu estudei e eu arrisquei e para mim tem sido bom. Eu já fiz 8 consagrações. Nós estamos hoje em 14 de maio de 2025. Esse relato é de agosto de 2023. Até aqui, tudo bem, estável. Então, eu documentei todas as minhas consagrações e a minha intenção é contar o que aconteceu comigo apenas. Então, continuando, eu me preparei na semana anterior, buscando me abster de sexo, álcool e carnes. Não consegui fazer 100% da dieta, mas diminui bastante. Na casa onde eu consagrei, eles fazem um tema por consagração, e nessa consagração o tema foi Shiva. Então, durante a consagração, a casa, né, a diretora ali, a xamã, a terapeuta, a pessoa responsável pela condução da cerimônia, trouxe essa temática, né, do Shiva, Deus destruidor e mantenedor do universo. Deu uma breve explicação, foi feita uma meditação e durante todo o processo, né, para quem nunca viu uma cerimônia, como que funciona? Nessa que eu fui, nós subimos para um local que é uma casa, né? Na parte de cima dessa casa tem um salão. Nesse salão nós nos sentamos em círculo, onde foi servida a medicina, que foi um copinho bem pequenininho, uma quantidade em torno de 20 ml, coisa assim, da medicina. Eles servem uma vez e aí você pode repetir mais uma vez, né, caso você esteja começando, ou até 2 vezes se você já é mais, né, já consagrou outras vezes. E aí essa foi a minha primeira vez, então nós chegamos, nos sentamos, fizemos uma meditação, aí começa a tocar as músicas, a gente se levanta e é servida a medicina. Bom, o tema era Shiva, e Shiva ele veio para ajudar a destruir tudo aquilo que impede de transformar a minha ferida em portal de cura. Essa foi a minha visão sobre esse tema. Bom, eu cheguei lá e após rápida explicação, eu tomei o chá da minha vida. Que gosto horrível. Bom, sentei e fiquei esperando. A música, os mantras tocaram e eu estava profundamente irritada com as pessoas que estavam ao meu redor. Muitas vezes a ayahuasca traz essa sensação de irritação. Assim, a raiva ela foi bem trabalhada comigo em várias ocasiões. E uma das primeiras coisas que faz é subir essa sujeira do nosso ego. Então eu comecei a sentir muita irritação e raiva, e o salão estava cheio e eu estava incomodada, né? Eu fechava os olhos, respirava e a ansiedade só aumentava. Esperei algo como 1 hora, né, depois de ter tomado a primeira dose, e só vi cores quando fechava os olhos. E vomitei uma vez. E aí, já tinha dado tempo e eles estavam servindo a segunda dose. Eu pedi a segunda dose e lá tinha uma opção de você descer para um jardim. E aí eu peguei e desci nesse jardim. Aí cheguei nesse jardim, me deitei em uma esteira e fechei os olhos. Às vezes eu olhava as flores, as borboletas que estavam ali e fui ficando bem enjoada. Até que eu comecei a rir. E na minha mente, a miração da ayahuasca, pelo menos pra mim, ela não é uma coisa que, não é uma alucinação. Quando você tá com os olhos abertos, você enxerga as coisas normalmente. Às vezes um pouquinho mais turvo, um pouquinho mais colorido, um pouquinho de tontura. Mas você enxerga tudo bem, você fica com a sua cognição toda adequada, não muda. Quando você fecha os olhos, é como se você estivesse num cinema, assistindo a um filme. Então, quando eu fechava os olhos, eu via um ser azul, né, que é um Shiva, mas o Shiva não me apareceu assim como grande Deus destruidor. Ele apareceu muito engraçadinho, assim, como um menino, assim, e era muito alegre, era uma energia muito feliz e muito dançante e muito travessa, sabe? Ele me apareceu um Shiva muito bacana, que me deu muita vontade de rir.
Em minha mente, eu pude ver uma figura risonha, azul e serelepe, com um sorriso que me intrigava. Ele dançava dando pulinhos e flutuando. Era tão engraçado para mim que eu ria como um bebê. Eu vi algo como cobras pitam arco-íris e caleidoscópios, sabe? Aquelas imagens coloridas assim. E aí eu peguei e fui ao banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, e era um banheiro bem bonito, assim, com uma pia antiga, um espelho antigo, assim, ele estava iluminado só por velas, eu senti uma voz dentro de mim que me perguntou: você quer mesmo se conhecer? E eu respondi: sim, é para isso que eu estou aqui. E então eu olhei para o espelho e eu me vi como um zumbi, sabe? Um cadáver, assim, com as carnes, os ossos aparecendo. E me lembrou muito aquela imagem do Lúcifer, para quem já assistiu a série, quando ele se transforma, sabe? Um demônio. E eu vi minha cara ali sem peles, mas não foi uma imagem que me assustou. E eu sempre temi muito ver essa imagem. Eu morria de medo quando via em filmes e tal, quando eu virava aquela coisa no espelho. Eu sempre tive muito medo de olhar espelhos no escuro. E dessa vez eu olhei, eu vi aquilo, mas eu não me assustei. Porque naquele momento eu tive a compreensão de que eu sou carne. Entendeu? Eu sou carne e osso, como toda e qualquer pessoa nesse planeta. Eu tive uma noção de que eu sou igual a todo mundo. Eu não tenho por que ter vergonha. Eu não tenho por que ter culpa. Tipo, eu erro como todo mundo. Eu vou ler o que eu escrevi aqui. Eu me vi como um Lúcifer transformado. E pude me ver minhas carnes sem pele. E essa era a imagem que eu sempre temi ver no espelho. E eu não tive medo. Pelo contrário. Nesse momento eu obtive a constatação de que eu era exatamente igual a todos os outros seres biológicos dessa terra. Só carne. Senti como se toda a vergonha e culpa que eu carregava instantaneamente desaparecesse. Pluft. Sou igual a todos, nem melhor, nem pior. Sei que isso parece óbvio, mas quando você realmente interioriza essa informação, muda tudo. Saí muito feliz do banheiro e fui dançar com Shiva em seu palácio de luzes, cores e ouro. Daquele jeito mesmo, toda feia, mas eu estava me sentindo bem. Eu parecia um zumbi, mas eu dançava com Shiva como se eu fosse uma deusa. Não havia motivo para vergonha. Shiva me disse que eu deveria dançar mais e me divertir. Que todo sentimento, por mais nobre que pareça, pertence à carne. Amor, ciúmes, perdão, ofensa, dor, tudo pertence à carne. Assim como os laços familiares, laços amorosos e apegos. E o que eu posso fazer, o que eu quiser com esse corpo e essa encarnação, porque eles são meus. Eu posso escolher, eu não tenho que seguir propósito, eu não tenho que achar meu verdadeiro eu só tenho que aproveitar a festa e dançar conforme a música. E de repente não havia mais culpa dentro de mim. Foi como se tudo mudasse de perspectiva, e eu visse as coisas sob a perspectiva do espírito. E no mundo espiritual só há um grande êxtase, felicidade, adoração plena. Sem amor, sem apego, sem cobrança, sem destino, sem missão, sem tarefas a cumprir. Então, nesse momento, eu senti uma grande libertação, sabe? Eu me senti como um passarinho, um cachorro, um gato, cujo propósito é viver. Eu descansei, sabe? Quando você descansa a sua militância, quando você descansa a sua espiritualidade, porque até então eu carregava uma culpa, uma expectativa das minhas coisas erradas, daquilo que eu deveria ter feito, daquilo que eu deveria estar fazendo. Eu parecia que eu estava sempre inadequada para o tempo, sempre inadequada para situações. Esse relato continua e ele entra agora num âmbito bem complicado. Na semana anterior de eu fazer essa consagração, eu estava às voltas com uma situação que eu tinha apagado da minha memória. Quando eu tinha 15 anos, eu passei por uma situação em que, anos mais tarde, eu entendi como um abuso. Foi com um ficante, em que eu estava numa determinada situação, em que ele forçou a relação. Mas ele não forçou violentamente, ele forçou coercitivamente. E eu ficava daquela maneira, foi, não foi um abuso, eu permiti, até que ponto foi. E eu tô falando de uma situação que aconteceu quase 20 anos antes, né? E ainda estava me corroendo essa situação.
E eu tava com isso, né, na semana, e de repente ali durante a consagração me veio essa situação. E nesse momento eu perguntei a esse Shiva. E ele me mostrou o bem e o mal de uma perspectiva um tanto quanto infantil, um tanto quanto diferente, mas que trouxe para mim ali naquele momento um entendimento e uma leveza da situação. Primeiro que ele me mostrou o entendimento por um lado daquele rapaz também de 16 anos e não querendo passar pano, mas tipo assim, ele não deve ter nem noção do mal que ele me causou aquele dia. Provavelmente ele nem se lembra de mim. E eu consegui ver naquele momento também as feridas dele e entendi que aquele mal que estava nele, ele estava tentando passar para mim, como se fosse um pega-pega, sabe? Que eu tô com mal e aí eu faço um mal para você e eu passo esse mal para você, sabe? Só que o problema é que o mal ele vai se distribuindo como se fosse uma gripe. Você não consegue passar a sua dor, a dor dos seus traumas, a dor dos seus abusos para outra pessoa abusando dela. Você só vai disseminando aquele mal. E as pessoas vão ficando infectadas. E aí essa segunda pessoa que recebeu mal, ela vai ferir uma terceira pessoa, tentando passar esse mal para essa terceira pessoa, que vai infectar ela também. Entende? Essa visão me veio e de repente toda essa confusão da mente. E assim, virou uma situação que eu não precisei perdoá-lo no sentido de, eu te concedo perdão por essa situação. Mas foi um entendimento a partir do espiritual. E aquela dor, de repente, não doía mais, sabe? Eu não consigo colocar em palavras, mas esse trauma, de alguma forma, se aquietou dentro de mim, sabe? As coisas se organizaram. E essas são partes também da medicina, né? É a parte mágica ou a parte, talvez, neuroquímica. Não sei, é a parte da medicina que de fato funciona empiricamente e a gente não sabe explicar o porquê. Mas muitas pessoas são curadas de fato de traumas durante essas consagrações, se feitas dentro de um contexto terapêutico, dentro de um contexto religioso, dentro de um contexto, né, harmonioso e não em qualquer lugar, com qualquer pessoa, certo? Não é uma droga recreativa, tá, gente? Voltando para o diário. De repente foi como se toda essa confusão da minha mente perdesse força. E aí depois o Shiva pede para eu olhar para o meu útero. Eu não queria olhar. Ele disse que ele precisaria fazer uma cirurgia em mim. Mas sempre de maneira muito leve, sorrindo e dançando. Ele me pediu para prestar atenção na música e relaxar. E era uma música eletrônica com os mantras de Shiva. É uma música do Shiva, do Chapeleiro Maluco, que eu escuto essa música, parece que eu volto naquele transe até hoje, sem a medicina. Esse momento ele foi muito doloroso para mim, e eu chorei muito, e foi um momento muito forte, que eu via esse Shiva retirando do meu útero raízes velhas e podres, sabe? Parecia que ele estava tirando coisas muito antigas, assim, eu sentia física e energeticamente tirando todas aquelas dores, que não eram dores só minhas, eu sentia que eram dores ancestrais, sabe? Nesse momento, o pessoal do apoio da casa me ajudou muito e eles me ampararam, vieram com óleo essencial, foram pessoas fundamentais, assim. E aí, de dentro do meu estômago, o Shiva foi tirando fios, como se fosse de piche ou um cabelo velho, sabe? E aí ele foi limpando os meus chakras e tirando esses fios, essas coisas assim, essa sujeira de dentro de mim. Ele disse que sempre tentava me abençoar, mas eu recusava receber. Era como se a vida estivesse tentando me trazer bênçãos e eu não me achasse merecedora de receber as bênçãos, os presentes que eles estavam querendo me dar. E eu me lembrei de uma pessoa que eu tava na minha mudança, né? E aí eu tinha algumas louças, umas coisas assim que foram perdendo pra mim, um significado. E eu não queria carregar, só que coisas muito bonitas, eu fui dar pra uma pessoa. E essa pessoa, ela não se sentiu digna de receber esse presente, porque, mas eu tenho criança, eles vão quebrar. E assim, eu senti uma falta de merecimento. Me veio essa imagem, mas não sobre ela, sobre mim. Sobre quantas vezes a espiritualidade tentou me abençoar e eu não quis receber essa bênção.
E aí o Shiva me pediu para aceitar como presente pessoal dele tudo o que acontecesse na minha vida, fosse considerado bom ou considerado mal. Porque Shiva é o senhor da dualidade, da destruição que precede a reconstrução. Então ele me deixou esse recado, que tudo que acontecesse na minha vida era para eu ver como um presente. Independente se isso estivesse doendo agora, porque às vezes aquela destruição estaria precedendo uma reconstrução. E hoje, gente, essa mensagem faz todo sentido. Todo sentido. E eu vou chegar a esse ponto mais pra frente. Após isso, fomos encaminhados para o encerramento. E nesse momento final, eu me levantei e eu me vi me refletido em um vidro de janela, de forma que eu me vi translúcida. E eu me vi muito bonita, sabe? E eu me enxergava tanto o que estava adiante de mim pelo vidro, quanto o vidro meio que espelhou o que estava atrás de mim. Então eu me via como um espelho, como se fosse um espelho transparente. Imagina você se ver refletido numa porta de vidro. Então eu me via ali, tanto o que estava atrás de mim, o meu passado, quanto o que estava à minha frente, que era o meu futuro. E eu me vi de uma maneira translúcida, muito bonita, sabe? E aí essa voz veio dentro de mim e falou: está vendo? Essa sim é você. E ali eu me compreendi como um espírito atemporal, ilimitado e cheio de beleza, uma face da deusa. E eu me senti, nesse relato que eu demorei para fazer, entre a consagração e o relato que eu tô lendo para vocês, eu demorei 13 dias para escrever, porque eu queria saber se eu não ia ter nenhum tipo de problema depois. E aqui, no meu relato tá falando que eu sinto-me mais calma, confiante, produtiva, determinada e conectada comigo mesmo e com a espiritualidade. Então, essa foi a minha história, o meu relato de como foi a minha primeira consagração de ayahuasca. Se ficou alguma dúvida, se alguma coisa que eu falei não ficou fácil de compreender, se vocês quiserem também mandar os relatos de vocês para que eu leia aqui, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo. E espero que essas informações, que esse meu diário possa servir de inspiração para que vocês também busquem a cura de vocês e que vocês também possam trazer as suas ferramentas aqui para mim, para que a gente possa trocar nesse espaço. Muito obrigada pela atenção.